Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, sobretudo nesse momento bastante perturbador para a humanidade e muito angustiante para nós aqui no Brasil, que estamos acompanhando os desdobramentos desse conflito que está se dando lá na Eurásia, através dos grandes veículos de comunicação, com muitas imagens, imagens dramáticas, depoimentos, opiniões e julgamentos. Existem situações que estão sendo ocultadas da grande opinião pública do planeta. Os líderes, as grandes potências estão realmente interessadas em que esse conflito acabe? Eles estão preocupados com a perda de vidas humanas, com a destruição de uma nação? Ou será que existem situações aí que nós vamos analisar aqui que podem fazer com que a gente interprete essa situação de um outro modo? Bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, conhecer a nossa linha de debates aqui. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas e, fundamentalmente, não deixe de se inscrever aqui no nosso portal. É só dar o clique aí, todos os dias você estará conosco aqui. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E por falar em comentários, gente, como eu leio sempre os comentários aqui dos nossos papos, né? É impressionante como é muito difícil tratar desse tema sem a gente não ficar absolutamente envolvido com a questão emocional também. Só para dar um exemplo muito concreto e particular, ontem eu recebi um casal de amigos aqui na minha casa, casal de ingleses, né, eles são professores universitários, e a gente estava analisando junto aqui o que está acontecendo. E em dado momento ele começou a ficar irritado comigo porque ele achou que eu estava tomando partido, né? Que eu estava achando ali que a Rússia estava certa no meio da história e por achar isso eu estaria legitimando a destruição de vidas, massacre de crianças. Eu fiquei irritado com ele no final da história, né? Eu tive que explicar de novo tudo que eu estava dizendo ali e tentando mostrar que não tem mocinhos nessa história. Nós temos uma tendência natural de nos solidarizarmos com o mais fraco, com o agredido, em qualquer circunstância, né? Hoje tem um artigo muito interessante, eu vou tentar compartilhar com vocês, não sei se vou ter essa autorização, né? Mas eu vou tentar aqui, vou ver aqui. Um artigo do Hélio Schwartzman. Ele pergunta no artigo dele, a justificativa moral para guerras, né? O negócio é uma questão complexa, né? E aí ele vai dizendo, olha, quem é que dá o primeiro tapa? Quem é que fez a primeira provocação? Quanto mais você consegue jogar o ônus do início de um conflito no colo do outro, mais você fica legitimado para reagir também de uma forma violenta porque você foi agredido, né? Essa regra que o Hélio coloca no artigo dele vale para nós, no campo da nossa racionalidade, no campo da nossa civilidade, dos nossos estados nacionais, da interpretação que a gente faz da justiça, do direito, dos nossos valores éticos e morais. Mas para as grandes potências nucleares, as grandes potências econômicas e geoestratégicas, geopoliticamente mais fortes, isso não vale. Eles têm as regras próprias. Quando eles querem tomar alguma atitude, eles pervertem o jogo. Eles chegam e colocam a responsabilidade numa outra nação, que lá está tendo um conflito interno, que estão sendo reprimidos grupos minoritários, que virou uma bagunça, e aí eles acham que têm o direito de intervirem ali para levar a paz, levar princípios humanitários, como eles fizeram, por exemplo, os norte-americanos no Iraque. Eu estou falando dos norte-americanos, mas poderia falar de ingleses, franceses, portugueses, espanhóis, gente espalhada por todo canto, japoneses, chineses, enfim, todas as nações ao longo da história cometeram algum tipo de atrocidade, algum tipo de invasão, algum tipo de apoderamento de direitos e de soberanias, enfim. E hoje nós continuamos no meio desse processo que, infelizmente, não foi alterado. Então nós todos vamos sempre nos solidarizarmos com as vítimas, com as pessoas que estão morrendo, que são inocentes, que não tem nada a ver com essa história. E aí, facilmente, a gente vai colocar a responsabilidade dessa situação no agressor, seja ele quem for. Existe um grande erro, e eu abordo isso num artigo que eu coloquei hoje aqui no nosso portal, de achar que se você demoniza uma figura e você elimina aquela figura, que o problema está resolvido. Bem, isso funcionou em muitas nações que não tinham artefatos nucleares. Numa nação que tem no líder deles ali uma figura que pode causar um transtorno muito maior, a situação fica complicada.
Gente, quando nós analisamos esse tipo de artigo aqui, hoje está no Valor Econômico. Emmanuel Macron diz o seguinte: guerra vai até o fim, diz Putin. Para Macron, pior ainda está por vir. Gente, quando um líder diz que o pior está por vir, ele deve estar sabendo o que ele está falando. Sobretudo porque ele agora está candidato à reeleição lá na França, né? Emmanuel Macron. Ele diz aqui: Macron lança candidatura à reeleição na França. Então, por aí, nenhum cara que está querendo voto, né, vai dizer para o cidadão que a situação dele vai ficar pior, né? Então, enfim, é só apenas um pequeno parênteses aqui. Então, dentro desse processo de demonização, de destruição da imagem do outro, o Ocidente está sendo muito eficiente em relação a Putin. Porque se tivesse uma eleição aqui no Brasil, para dizer se ele é bonzinho ou se ele é malzinho, você já sabe qual é o resultado dessa história, né? Mas vamos ver as honestidades sobre o que está acontecendo no meio dessa história toda aqui. Um senador norte-americano chamado Lindsey Graham, esse cidadão que está aqui, ele publicou um Twitter agora com o seguinte dizeres, né, traduzido aqui embaixo. Existe um Brutus na Rússia? Existe um coronel Stauffenberg mais bem sucedido nas Forças Armadas russas? Quem são os dois? Né? O Brutus é o filho de Júlio César, que o apunhalou pelas costas, né? E aí ele disse: até tu, Brutus, né? E então ele pergunta: será que não tem ninguém para fazer isso em relação ao Putin? Será que não existe um coronel Stauffenberg? Stauffenberg é aquele militar alemão que colocou uma maleta no bunker do Bigodinho, ou do senhor Adolfo, lá da Alemanha, e acabou não sendo bem sucedido. Por isso que ele diz: olha, tem que ser bem sucedido. A única maneira disso terminar é alguém na Rússia acabar com esse cara. Acabar com esse cara, lê-se, matá-lo, né? Você estaria prestando um grande serviço ao seu país e ao mundo. Gente, então, olha como é que a coisa está sendo colocada. Tá assim. Bom, mas aí vamos analisar outros aspectos aqui. As nações estão de fato preocupadas em que esse conflito termine? Bom, vamos ver aqui uns dados objetivos, né? Vamos pegar primeiro esse aqui. Biden aprova, isso aqui foi uma semana, aprova 350 milhões de dólares em ajuda militar na Ucrânia. Um país que tem forças militares 15, 20 vezes menores, né, menor do que o seu oponente, qual a chance que ele tem de vencer esse conflito? Sem uma ajuda maciça de todo o Ocidente. Só que todo o Ocidente, se entrar no meio dessa história, realmente o mundo pode acabar. E eles sabem disso. Então, quem está preocupado com vidas humanas, com migrações, destruição das vidas dessas pessoas todas, manda ajuda militar para um país absolutamente sem condições de enfrentar, para que faça o que no final da história? Isso é para salvar vidas que eles estão fazendo esse tipo de situação? E a coisa vai indo, né? Outra matéria aqui: envio de armas da OTAN à Ucrânia amplia risco de conflito com a Rússia se espalhar. Então, várias nações, são 20 nações, que estão jogando gasolina no meio desse fogaréu. São nações que estão preocupadas em que o conflito termine. Será que tem algum estrategista nesses países todos falando: olha, se a gente der arma ali para os ucranianos, eles vão conseguir derrotar os russos? Ou será que isso não vai estender ainda mais o conflito? Vai criar ainda um fortalecimento da demonização do agressor, ainda de uma forma maior, e isso vai gerar ainda muito mais perdas humanas, muito mais imagens terríveis, muito mais mortes do que o momento que a gente está vivenciando agora. Aí você poderia perguntar: qual seria a forma de resolver esse conflito? Bom, teria que resolver antes pela diplomacia. E agora a única coisa que nós podemos perceber que vai fazer o conflito cessar será a saída do atual governante ucraniano. Você pode não gostar disso, mas é o que os estrategistas eles entendem como a única solução instantânea capaz de estancar qualquer tipo de prolongamento nesse drama. Porque qual é o prolongamento? Como é que esse prolongamento poderia ser encerrado? Segundo o senador aqui, cortando a cabeça do outro lado, né? E aí acabaria o conflito, todo mundo voltaria para trás, e aí o mundo viveria feliz para sempre, né? Essa seria uma forma, né? A outra forma seria a derrota do exército invasor, que está muito pouco provável que isso aconteça. E a outra forma é a derrota das forças nacionais ucranianas para o estabelecimento de um novo governo. Como é que isso vai se dar? Isso, gente, os analistas com quem eu conversei, eles entendem que isso é o que irá acontecer, quer você goste e quer você não goste. Pois bem,
E hoje a gente está vendo nos jornais que o Biden está pedindo ao Congresso dos Estados Unidos um reforço de 32 bilhões de dólares para a Ucrânia e para o combate à Covid. Segundo essa notícia aqui, quando a gente dá uma depurada, seriam 10 bilhões de dólares para ajuda para a Ucrânia. Eles não querem perder soldados, eles não vão entrar diretamente nesse conflito, porque o conflito fica nuclear, como o Macron aqui está dizendo que o pior ainda pode vir. Uma forma de fazer com que essa situação não se prolongasse seria também os países todos se colocarem. Eles insuflaram ali a Ucrânia para entrar nesse conflito e agora estão dizendo, olha, agora se vira aí, meu amigo, porque nós não podemos entrar no meio dessa história aí, porque o outro é muito pesado no meio dessa história. E aí a gente vai vendo esse tipo de situação aqui, né? Ucrânia pede que cidadãos façam coquetéis Molotov para deter tropas russas. Gente, qual é a possibilidade de ter mais vidas poupadas com esse tipo de comportamento? Essas são iniciativas que, vamos falar sinceramente, que estão preocupadas com algum tipo de preservação de vidas, você lançar o povo nesse tipo de situação. Então vocês acham mesmo que as nações que estão envolvidas, né, nesse conflito todo não estão interessados em fazer como aconteceu no Iraque, que é o exemplo mais próximo aqui, né? Depois participarem da reconstrução do país e terem muitos contratos, né? A Ucrânia tem muitos recursos minerais também, muitas reservas, enfim, tem lá possibilidade de pagar, de honrar esses compromissos com a exploração de um território que tem 40 milhões de habitantes. Então, aquelas potências ali da proximidade é que vão lucrar, porque, evidentemente, a Ucrânia não vai contratar empreiteira russa para fazer nenhum tipo de restabelecimento, nenhum tipo de recuperação do seu território. Gente, então tem muita hipocrisia, tem muita coisa que está por trás disso, e infelizmente, com esse tipo de atitude das nações do Ocidente, eu volto a perguntar para vocês, eles estão de fato, sinceramente, interessados que haja menos perdas de vida, ou eles estão pouco se lixando para o povo ucraniano, estão pouco se lixando para o que está acontecendo com velhos, crianças, para eles é totalmente indiferente alguém sair com um coquetel Molotov e ser abatido. Isso tem alguma funcionalidade, porque quando um cidadão comum, ele, enquanto está numa cidade, numa vila, e ele não está provocando nenhum tipo de agressão à tropa invasora, seja em qualquer configuração, ele é apenas um cidadão, ele tem que ser apenas vigiado. Mas se ele está com um coquetel Molotov na mão, aí ele passa a ser inimigo. E aí não tem como a gente imaginar que uma tropa agressora, invasora, diante de uma resistência dessa, irá fazer uma coisa diferente daquilo que você está imaginando. Então tem muita hipocrisia nessa história, né, gente? E o Bolsonaro ontem, ele teve na live dele, e ele foi perguntado sobre isso. Aí a situação é mais complexa, né? Porque o Bolsonaro, ele disse que ele está neutro, né? Que a questão é de ter equilíbrio. Gente, quando o Bolsonaro pede equilíbrio para alguma coisa, tem alguma coisa muito fora de ordem, né? Ele pedindo equilíbrio, mas não é essa a posição da diplomacia brasileira, que se alinhou aos interesses de Washington, né, e declarou ali um total desaprovação ao governo russo, a Putin, as suas medidas. Porém, o Brasil, a chancelaria, ela fez algumas ponderações. Eles disseram ali que tem que se parar o conflito imediatamente, restabelecer a paz, mas que devem ser tentadas também algumas ações para reconhecer legítimos interesses da Rússia também. Então a gente tem ali a posição do Bolsonaro, que seria de um mediador, né? E que não vale nada esse tipo de posição, mas que a diplomacia, quer dizer, por outro lado, a diplomacia brasileira se alinhando aos interesses de Washington, fazendo uma posição muito firme ali também, acompanhando essas posições e fazendo uma ponderação também no reconhecimento dessas histórias todas aí que são colocadas pelos russos, né? Mais uma vez eu volto a dizer para vocês, a questão aí, gente, não é de bandido e mocinho. É muito fácil a gente eleger o bandido, né? É aquilo que eu falei, se você fizer uma pesquisa de opinião aqui no Brasil sobre a figura lá do líder russo, certamente ele não vai ser uma pessoa muito elogiada nesse momento. E aí vale mais uma reflexão, né? O Bolsonaro, com 650 mil mortos aqui no Brasil, se vocês imaginam se 10% dessa campanha toda que está sendo feita em relação a esse conflito responsabilizasse aqui no Brasil, com quase 2 anos de pandemia,
a figura do presidente da República. Será que ele estava posando, sorridente, andando de jet ski para cima e para baixo? As pessoas gritando mito para ele para cima e para baixo em algumas aglomerações? Será que isso seria possível? Isso também não remete a gente a uma reflexão, né, sobre os interesses dos grandes veículos de comunicação de repente, fazer um combate muito visceral a um personagem e ocultar a responsabilidade de outro aqui no plano interno, de situações muito graves que nós vivenciamos aqui. O número de vítimas aqui são números de guerras também. E isso tudo está aqui como se o Brasil tivesse apenas sofrido um vento aqui com os micróbios, e os micróbios mataram as pessoas e o governo fosse totalmente inocente dessa história, né? Então, isso tudo que eu estou trazendo para vocês é para ajudar a melhorar a reflexão de todos nós, a gente olhar com alguns filtros que tudo que está sendo colocado para nós aqui, ela tem um interesse, esse interesse é o interesse de prolongar o conflito, de demonizar mais ainda. Ninguém está preocupado com o povo ucraniano, a não ser que você me diga aqui, eu quero comentar, não, eles estão mandando armas para as forças de defesa da Ucrânia, mandando as pessoas pegarem coquetéis Molotov, porque eles vão derrotar os russos e vão morrer menos ucranianos. Bom, se for isso que for acontecer, de fato, eu estou totalmente errado, aí vou ter que pedir desculpas para vocês durante muito tempo. Mas, objetivamente, o que está acontecendo agora é uma situação irreversível. Eu não consigo enxergar aí um recuo, uma derrota desses propósitos dos invasores, dos russos, no meio dessa história. Como eu também não vejo sinceridade alguma nas potências que dizem que querem acabar com o conflito, mas estão dando dinheiro e mandando armas para aqueles que estão ali no centro desse problema todo, né, gente? Então fica a questão, espero que eu tenha jogado algumas situações para a sua reflexão. E muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Vamos seguir em frente. Obrigado mesmo pelos comentários, pelas críticas, são sempre bem-vindas aqui, tá bom? Até o nosso próximo encontro.